Gente, bom dia, tudo bem? Então, esse vai ser um vídeo que não é daqueles mais pra cima, assim, mais animados, sabe? É um vídeo mais enroscado, assim, mais estranho, meio mais, talvez, lá no campo da coisa da filosofia e tal. Não é sobre amor, não é sobre nada disso. E eu tô falando isso meio brincando, mas é porque várias vezes eu acho que as pessoas que veem a dose diária mesmo acordam na esperança de ter uma coisa boa para ouvir, e isso não vai ser o caso hoje, eu acho. A intenção é boa, mas eu acho que o percurso vai ser custoso. Eu queria falar sobre por que diabos que a gente tem essa necessidade de se classificar o tempo todo, de se definir, especialmente nas situações de sofrimento e de enlouquecimento e de crise, né? E por que a gente busca essas classificações. Queria falar sobre isso. A quem interessar, vamos lá. A quem não interessar, amanhã a gente se encontra, tá bom? É isso. Bom, aí vou começar falando de mim, mas para servir como exemplo. A gente passa por uma série de possibilidades de classificação de si mesmo na vida. Eu já falei sobre isso aqui. A gente pode usar muitos parâmetros para se classificar, né? Tem gente que vai dizer que faz uma coisa ou tal outra coisa porque tem um ascendente em Gêmeos. Tem gente que vai dizer que é por conta da histeria, porque é uma pessoa histérica. Tem gente que vai dizer que é porque está com um problema químico de serotonina, da recaptação, sei lá o quê. Tem gente que vai dizer que é porque tá sedentário. Tem gente que vai dizer que é porque está comendo carne. São respostas que a gente dá para tentar explicar o nosso comportamento. E essas respostas são todas viáveis e até certo ponto razoáveis. Ou tem gente que vai dar explicações religiosas para isso também, por exemplo, né? A pessoa tá com uma coisa de espírita e tal. Tudo bem também. Não estou aqui julgando nenhuma dessas perspectivas, não se trata disso. Mas o fato é que a gente passa por isso. Desde pequeno, sempre tive um certo distúrbio que depois eu passei a chamar de fobia, que eu entendi. Quando eu entendi que o que eu sentia era fobia, eu era fóbico, que eu tinha uma estrutura fóbica, e aí quando fui conhecendo a psicanálise nesse sentido, e essa classificação surgiu para mim, foi um acalento, foi um conforto, porque eu descobri então que o que eu sentia tinha nome. E isso era muito bom saber que tinha nome. Falar, cara, então eu não estou sozinho, alguém já sentiu isso antes na vida e alguém já ajudou essa pessoa, então o que eu tenho tem uma solução possível, pode ser ajudado, né? Então, nesse sentido dessa noção de pertencimento, toda a narrativa cumpre essa função, desde lá de trás das cavernas, lá de trás cumpre essa função. Os mitos cumprem essa função. A tragédia cumpre essa função, a tragédia grega. A função do xamã, por exemplo, nas tribos, muitas vezes é a de pegar o sofrimento do sujeito e alocar e colocar ele dentro de uma rede simbólica de signos que pertença àquele coletivo. Então aquele sujeito não está mais sozinho, ele está dentro de uma narrativa, ele está dentro de um corpo coletivo, então ele sente que o sofrimento dele pertence também a esse corpo, logo ele é diluído, partilhado. Então toda essa ideia de classificação passa por aí, por essa noção de partilha com esse outro corpo coletivo do que você está sentindo. E isso é muito importante para a gente sobreviver, aguentar. Quando a gente descobre que o nosso sofrimento é, na verdade, um sofrimento humano, então a gente descobre que aquilo é humano, que aquilo é normal, que é não normal exatamente porque tem um problema da normalidade, mas que aquilo existe, que já foi sentido por alguém. Mas então, não estou aqui querendo falar, a gente tem que parar de classificar o nosso sofrimento de jeito nenhum, porque essa própria classificação é fundamental para a gente conseguir sobreviver tantas vezes. Essa classificação e essa noção de um pertencimento a um código que está para além de você, né? Que está dentro de você, mas que está além de você, que é o código desse código cultural no qual a gente está vivendo. Dito isso, então, e aí estou dando esse exemplo do meu momento de descobrir a fobia. A fobia como uma estrutura muito forte minha e que me impedia de fazer muitas coisas na vida e me gerava sofrimento real. Os anos passaram para mim, eu estudei filosofia, na faculdade de filosofia li muita psicanálise, fiz muitas aulas de psicologia clínica porque me interessava muito por aquilo.
me interessava às vezes mais do que pela filosofia. E depois, lá já na juventude, eu tive um trauma, uma coisa que foi classificada como síndrome de pânico. Nesse momento que eu fui no psiquiatra e ele falou isso é síndrome de pânico, eu já tinha lido Freud lá de 1894, 95, sei lá, Neurose de Angústia, que é um texto que eu realmente aconselho, se vocês quiserem, descrevendo exatamente os mesmos sintomas que a medicina atual estava chamando de síndrome de pânico. Literalmente, vocês podem pegar o texto, Freud descreve ipsis literis os mesmos sintomas. Então, quando me disseram que era síndrome do pânico, eu falei, isso não é síndrome do pânico, isso é neurose de angústia. E aí fiquei resistente àquele negócio porque eu entendi naquele momento que aquela classificação poderia ser uma ou outra, dependendo do momento cultural no qual a classificação estivesse sendo dada, entendeu? E como eu estava já aderido à classificação do Freud, então aquela do pânico não fez sentido para mim. Isso não quer dizer que uma classificação esteja certa ou errada, é só porque eu estava participando já de um código narrativo que era o do Freud, que não era da psiquiatria da década de 2000, né? Era aquele. Esses códigos estão obviamente conectados. A psiquiatria atual tem uma conexão com a psicanálise, não esquecendo que o Freud era um médico, né? Então, essa classificação que está dada da síndrome do pânico, por exemplo, ou hoje em dia, e aí que eu queria chegar, hoje em dia a gente tem várias classificações desse tipo, né? Muito radicais, assim, e o que eu queria dizer é que a gente precisa estar atento à nossa ânsia por classificar, para resolver o nosso problema. Porque a classificação, o pertencimento a um código resolve parte do problema, mas não resolve o problema inteiro. Porque a gente continua sentindo essas coisas e a gente tem que tentar entender por que a gente está sentindo, porque em geral as coisas que a gente está sentindo são sintomas de uma outra coisa. Sem querer entrar nessa ideia psicanalítica dessa arqueologia do self, de encontrar a causa para tudo. Não é exatamente isso. Mas a gente tem que entender por que aquilo está acontecendo. Então vamos lá. Então tem codependência, burnout, síndrome do pânico, TAG, transtorno da ansiedade generalizada, TDAH. Bom, e a depressão, né? A depressão como o grande rei dessa coisa toda. Então, e aí com isso, maravilha, mas eu não estou dizendo que não exista depressão. A depressão também está descrita há muito tempo. A depressão, a ideia do entristecimento, da tristeza, está existindo aí há um tempão. A diferença é que essas descrições agora vendem remédio, servem para vender remédio. Não sou eu também contra o remédio, estrito senso. Eu já tomei remédio. Se chega um ponto você tem que tomar, tem uma hora que você tem que tomar remédio, claro, mas o problema é quando te dizem, você tem síndrome do pânico, você tem TAG, ou você tem TDAH, e te dão um remédio ali, você fala, ufa, estou resolvido. Não está resolvido, isso que eu queria dizer, não está resolvido. Se você for no seu psiquiatra, ou então o eletrochoque também, que é um troço que voltaram a fazer hoje, tem uma recuperação do eletrochoque como terapêutica, porque em alguns casos o remédio não funciona, não faz efeito, então você vai tomar eletrochoque. Não estou nem aqui julgando o eletrochoque em si, eu acho que em casos extremos talvez ele até faça sentido. Para mim é difícil pensar isso, mas eu acho que talvez faça. Acho que como tudo, ele tem que ser entendido com crítica, aí que eu ia chegar, com crítica e moderação, com uma perspectiva. Então, se te dizem, se está deprimido, você tem que tomar antidepressivo, como eu já tomei, por exemplo, maravilha, mas isso não pode me impedir de tentar entender o que é que está acontecendo comigo ali. E nesse caso aí, por exemplo, de remédios ansiolíticos que lidam com serotonina e dopamina, a academia resolveria quase tanto quanto, de verdade. É o mesmo efeito, a mesma química cerebral que ele está tratando. Não sempre, tá? Estou simplificando, né? Mas a química básica é a mesma, a como funciona. Se tiver algum neurologista, psiquiatra aí, pode me corrigir e tal, se eu estiver errado. Mas então, o que eu acho que é perigoso dessas nossas classificações, que por um lado cumprem a função da gente se sentir menos só, é que elas também podem fazer a gente não tentar se entender. As classificações são uma maneira de entendimento do sujeito, porque a gente só pode se entender com linguagem, né? Não tem como a gente se entender sem linguagem, eu acho. Então, fatalmente, a gente vai usar nomes que fecham significados, que fecham, né, significantes que estão relacionados a significados, então a gente vai fechar cadeias. Só que a gente pode fazer processos de enriquecimento de complexidade sobre a gente mesmo, de entendimento da gente mesmo, ou a gente pode fazer processos de fechamento. Falar, não, então isso é síndrome do pânico, toma esse remédio, resolve. Ou isso é TAG, toma esse remédio, resolve. Não estou aqui discutindo o sofrimento que a ansiedade causa. E é claro que a gente está vivendo, aí as pessoas falam, não, porque então a doença de hoje em dia, eu estou falando isso porque várias vezes nos comentários vem, então a doença de hoje em dia é a ansiedade. A ansiedade está descrita já há um tempão lá desde trás.
O problema é que a gente está vivendo um mundo que impulsiona, potencializa a nossa ansiedade. E aí também dá para vender remédio, então você potencializa com as redes a ansiedade e tudo mais, e aí você vende o remédio para dar conta disso. E assim a gente vai vivendo. Me parece uma coisa, é tipo aquela coisa, a pessoa que toma café para acordar e remédio para dormir, entendeu? Talvez fosse mais fácil você tentar olhar para sua vida e entender por que você não está conseguindo acordar e nem conseguindo dormir. Estou falando, isso é um exemplo meu, inclusive, né? Hoje em dia eu não tomo mais remédio para dormir, mas já tomei por algum tempo. Então eu queria dizer isso. A gente não pode fugir das classificações, elas existem, elas estão aí, muitas vezes elas ajudam a gente a se entender. Mas o que eu queria propor é que a gente olhasse para elas com alguma desconfiança e que tentasse buscar códigos de interpretação, porque é isso que essas coisas são, a psicanálise, ou a astrologia, ou a psiquiatria, ou a neurologia, ou a Umbanda, são códigos de interpretação da subjetividade. Então que a gente tentasse buscar códigos que ampliam a nossa percepção e não que fecham e limitam a nossa percepção. Essa é a minha questão. Que a gente pare de fazer esse processo de falar, isso é porque eu sou assim, e resolveu. Não resolveu, você não é assim, você é uma porrada de coisas, e você pode cada vez mais entender que porrada de coisas são essas, assim. Então, e tentar processar essas informações sobre você mesmo. Não que você vá chegar a uma resposta no final das contas, mas esse processo de entendimento é muito importante. Então, pessoas que me pedem dicas de leitura e tal, eu indicaria esse texto do Freud, que é muito legal, e para fazer um contraponto à psicanálise, que várias vezes, especialmente lendo Freud, várias vezes pode dar a impressão de estar fechando o mundo em diagnósticos psicológicos, enfim, eu diria para você ler A História da Loucura, do Foucault, que é um texto maravilhoso. Aliás, eu diria para você ler o Foucault, todo Foucault. O Foucault é um cara muito maneiro para a gente pôr em questão todas as nossas certezas sobre essas classificações. A História da Loucura é um texto muito legal, é meio catatal assim, mas vale a pena. E o outro que eu acho muito, muito, muito legal, que tipo, mudou a minha vida mesmo, é A História da Sexualidade. Esse é mais fácil de ler, se você quiser começar o Foucault por aí e não tiver lido Foucault. A História da Sexualidade, volume 1, A Vontade de Saber. É muito bom e te põe... Você fala, caramba, entendi. Isso tudo que eu acho que é uma coisa em si, é só uma classificação feita por uma galera no momento cultural, no momento histórico, entendeu? E a gente tem que lembrar disso. Qualquer classificação que a gente toma por verdade é só uma construção linguística daquele período. Isso é muito importante para a gente pensar. Essa construção pode ajudar a gente a se entender? Pode, mas ela não é a verdade. Então, vamos tomar só isso. Quem talvez tomar, não é cuidado, mas estar atento a essa nossa ânsia por se classificar. E como isso, várias vezes, impede a gente de pensar sobre a nossa vida. Às vezes ajuda, porque dá base para poder pensar. Às vezes atrapalha, porque fecha o pensamento. Certo? Desculpa, gente, aí pelo vídeo... Nem foi tão duro, né? Não, foi tranquilo. Amanhã eu falo alguma outra coisa, tá bom? Muito obrigado, bom dia para vocês. Vocês são... Eu de novo agradecer aos comentários todos e tal, as coisas todas. É muito legal. Estou aprendendo muita coisa com essa interlocução. Escrevam aí o que vocês acham. Até amanhã. Obrigado, gente. Tchau.